Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito e muito especial. Eu sou o Bispo Gilmar, seu companheiro de todos os dias da leitura da Bíblia Sagrada. Estamos hoje em mais uma reflexão, mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, mais um dia de conhecimento, de crescimento espiritual para a nossa vida. E estudando juntamente com a Bíblia o capelão. Eu vou dar estudo depois para os capelões nessa Bíblia, que é muito forte, tem conhecimento, preparação para os capelões. Vários capelões já têm adquirido a Bíblia, já personalizada, a Bíblia do capelão da Conaeb. No final do vídeo eu vou deixar a descrição como você faz para você poder também adquirir a sua Bíblia, a Bíblia do capelão. Hoje nós vamos falar sobre a noite da libertação, ou um caminho de promessa. Nós vamos estudar hoje no livro de Êxodo, capítulo 11 ao 13. O bispo está dando estudo, Nós estamos fazendo todos os dias uma leitura bíblica ao decorrer deste ano. Nós vamos terminar o ano lendo a Bíblia toda e trazendo alguma reflexão. E estou também dando estudo da Bíblia na ordem cronológica. E com essa Bíblia, na ordem cronológica da Bíblia. Aí é para os alunos da escola Conaeb. Então, todos que são alunos têm aprendido na leitura bíblica em ordem cronológica dos livros. Exemplo, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, o livro de Jó. Exemplo, o livro mais velho foi o livro de Jó. Então, nós estamos fazendo a leitura aí já na escola Conaeb, na ordem cronológica dos livros. Aí lá eu mostro qual é a ordem direitinho, estudando a Bíblia Sagrada, tá bom? E aqui, para os alunos, nós estamos em ordem literária, tá bom? Na ordem literária dos livros. Nós vamos, então, nos aprofundar, nós vamos nos preparar para a leitura de hoje. E para fazermos a leitura, a primeira coisa, nós precisamos orar, falar com Deus. Mas antes, você que ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a inscrever-se. Aí embaixo está escrito inscrever-se, clica aí para você se inscrever, dê um joinha, quer dizer um gostei, clica no sininho, vai abrir uma janela e você clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você, para você não perder nenhuma leitura bíblica, nem o estudo bíblico, para você não perder as mensagens do bispo, tá bom? E compartilha! Vamos compartilhar. Tem grupos de pastores que têm reunido a igreja para lermos a Bíblia junto. Tem grupos de irmãos que têm feito reuniões familiares com a família, todos lendo a Bíblia junto. Uns colocam no telão, outros colocam na televisão em casa para acompanhar. Outros mesmo no computador ou no celular, no tablet, para a família estar lendo a Bíblia, anotando. É importante você anotar na Bíblia. Ou pega um caderno, vai anotando. Deus falou comigo isso aqui, olha que mensagem linda, olha o que aconteceu, igual hoje. Hoje nós vamos falar sobre a noite da libertação. Foi a noite da libertação, Êxodo capítulo 11, versículo 13. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, hoje mais um dia da leitura da palavra. Que o Teu Espírito fala conosco, que o Teu Espírito nos revela segredos e mistérios espirituais através da palavra revelada. Tudo que for lido, dito nessa mensagem de hoje, vai ficar gravado no nosso coração para que possamos colocar em prática e viver segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, que Deus abençoa. Vamos à nossa jornada da palavra de Deus. Na jornada de hoje nós vamos ler a noite da libertação, Êxodo capítulo 11 ao 13, quer dizer, o que aconteceu aquela noite. Que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, venha estar com você. Hoje nós vamos celebrar a noite em que Deus trouxe libertação definitiva ao seu povo.
Vamos então à leitura de hoje, a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 11. Mas antes, a leitura que nós estamos fazendo é essa leitura, na ordem da Bíblia, em ordem de escrita literária. É essa leitura que nós estamos fazendo aqui na plataforma. Então vamos, Êxodo capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei a Faraó, quer dizer, a 10ª praga, e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir, a todos com efeitos vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha joias de prata, joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve e nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Nós já falamos, Deus está trabalhando. Versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Vamos continuar a leitura. Êxodo capítulo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, o primeiro dos meses, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Essa era a ordem que foi dada. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Você está entendendo? Nós estamos aqui na ordem literária da Bíblia. Estamos estudando. E era para cada um fazer um sacrifício e cada um tomar para si um cordeiro. Versículo 4. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-la juntamente com o vizinho
mais próximo de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Quer dizer, não podia tinha que todos comer e saciar. Eu poderia pegar com o meu vizinho, mas eu tinha que observar a forma de que cada um come. Se a minha casa é pequena, a outra é pequena, mas o esposo come para 2, 3 pessoas, então não ia dar. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardidinha. Tem Bíblia que fala no crepúsculo, né? E tomarão do sangue e pô-lo em ambos os umbrais e na vega da porta, nas casas em que comeres. Ali tem Bíblia que fala, tomarão o sangue e colocarão numa bacia. E era para ungir os umbrais da vega da porta, na casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos. Pães ázimos é pão sem fermento. Com erva amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça, com as suas pernas, com as suas pressuras. Nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-los-eis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos. Assim, pois, comereis os vossos lombos, cingindo-os, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Os 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Eu vou explicar sobre isso, porque pão levedado é um pão asmo é um pão sem fermento. Pão levedado é que já vem com fermento. Como Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado por nós, sem mágoa, sem ruga, sem fermento. E versículo 16, o primeiro dia haverá uma santa convocação. Também aos 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito, o que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, as festas dos pães ázimos, dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirarei o vosso exército da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14º dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa
levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide, tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e molhai a Páscoa. Então tomareis o molho de isopo, embebeloseis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga das portas e os 2 umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, em ambas os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vós, para os vossos filhos e para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Versículo 29. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse o morto. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos, o vosso gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, e apressando-se por lançá-los da terra, porque dizia: estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa, antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. E assim viajaram os filhos de Israel de Ramassés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, em que rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não puderam deter-se, nem havia preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que
que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. Os forasteiros e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne para fora da casa, neles quebrareis os ossos algum. Toda a congregação de Israel o observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santificai-me todo primogênito, todo que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte, ou braço forte, o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não se comerá pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vos saíste, e quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que ele jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Senhor. 7 dias comerão os pães ázimos, quer dizer, pão sem fermento, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: isto é, por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Também, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti, os teus pais, quanto houverdes dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, até mesmo todo o primogênito dos teus animais. Os machos serão do Senhor, quer dizer, primícia, primeiro, Deus. Mas todo o primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não quiseres resgatar, quebrar-lhe-ás a cerviz, e todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão.
Porque sucedeu o quê? Endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, quer dizer, o coração, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho, mas a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será por sinal sobre a tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quer dizer, nos umbrais da porta. Aí a mancha de sangue nos umbrais da porta, ou o mesmo usar nos umbrais da porta como frontal, como sinal. Ora, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Deus sabe o que faz. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram, armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia esse solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vos haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Et, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna, e os dois para os guiar pelo caminho. Quer dizer, de dia numa coluna e também à noite. Deixa eu ler aqui. Já é 13, 21. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. 13, 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo. Tá vendo? De dia, numa coluna de nuvem. Uma coluna de nuvem. E à noite ia numa coluna de fogo. Então é pelo caminho, né? Coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Então, de dia e de noite, Deus cuidava do povo lá no deserto. Deus ia com eles no deserto. Que caminhasse de dia e de noite. 22. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Ela não desaparecia. Providência de Deus. Deus era com ele. Amém? Vamos ter a reflexão da palavra e nós vamos já nos preparar para fazermos a nossa oração. É mistério de Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos em Deus, Deus ele opera maravilha na nossa vida. Por isso, guarda essa passagem bíblica, guarda os mistérios de Deus, anota, observa os detalhes, como Deus agiu. Desde a primeira praga, Deus estava agindo. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e falava com Faraó, e Deus ia lá, endurecia o coração de Faraó, e a praga que Deus falava que ia acontecer através de Moisés acontecia. Deixa Deus trabalhar. E ele trabalha do jeito dele. Amém? Vamos entrar na reflexão? Olha só, nessa leitura de hoje nós vamos, no contexto bíblico, nós vamos falar sobre a última praga anunciada. O sangue do cordeiro marca as portas. Outra coisa que nós estudamos e vamos refletir, a Páscoa é instituída, né, como memorial, não somente para ele, mas para sempre, perpetuamente. Israel sai do Egito com mão forte, que é a mão de Deus, e Deus guia o povo pelo deserto. Deus falou: não, poderia ir por aqui, lá vai frente. Deus sabe o que faz. Ó, se lá vocês vão encontrar o filisteu, vai haver briga, vocês vão querer voltar. Então Deus falou: vão passar por aqui, é um caminho mais longe, é o deserto, mas é por aqui que vocês vão. Então Deus revela que a libertação vem pelo sangue e pela obediência.
Vamos então analisar esse estudo de hoje, vamos analisar essa reflexão de hoje. Então vamos lá. Vamos lá. A Páscoa marca o quê? O ponto decisivo da libertação de Israel. A Páscoa marca sobre isso. O sangue nos umbrais das portas foi o sinal de quê? De obediência e fé. Livrando o povo da morte. Então Deus age com poder, justiça. Deus age com redenção. E essa noite aponta profeticamente para quem? Para Cristo. Cordeiro pascual, o cordeiro sem fermento. Ali, lá no livramento do povo, lá do Egito, Deus estava falando do Messias. Do cordeiro pascual, que é Cristo. O cordeiro de Deus. Cujo o quê? O sangue nos liberta do pecado, da morte. Então, quando Deus decide libertar, não há força que possa o quê? Impedir. Então, tudo isso nós vamos refletir nessa passagem de hoje. Vamos lá. Qual é a verdade central dessa passagem? Onde há sangue, há livramento. Onde há obediência, há direção. O povo precisava obedecer. Sacrificar um cordeiro, macho, de 1 ano. Reunir a família, toda a família. Não era um fazer o sacrifício. Toda a casa, toda a família tinha que sacrificar. Podia unir-se com a família do outro, se fosse pequena, mas fez uma observação ali, o Esaú. Tinha que dar para todos comer com fartura. Se não desse, não era para unir com a família, com o vizinho mais próximo. Era cada família fazer seu sacrifício, cada família pegar o sangue e ungir os umbrais da porta. Então, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 13. Outra coisa, lição prática para a vida. Qual é a lição prática para a vida? O sangue protege da morte. Isso quer dizer, o cordeiro aponta para quem? Para Cristo, que derramou o sangue dele por nós para nos dar direito à salvação, para nos dar direito à vida eterna. Quer dizer, só o sangue gera o quê? Redenção, purificação. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que lavaram terão direito, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Purificação, redenção. Outra coisa, a libertação exige prontidão. Israel saiu apressadamente. Quem quer liberdade precisa estar disposto a sair. Sair. Sair do comodismo, sair da onde está para tomar posse de uma nova bênção. Outra coisa, Deus luta pelo seu povo. Deus guerreia pelo seu povo. Deus entra em batalha pelo seu povo. Faraó foi derrotado. A batalha é de quem? É do Senhor. Deus estava trabalhando desde o princípio. E Faraó foi derrotado. Deus guia mesmo por caminhos difíceis. Quer dizer, Deus levou eles para o deserto. Então Deus guia mesmo por caminhos difíceis. O deserto fazia parte do plano. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. O caminho mais curto é eles encontrar com os filisteus. Deus falou, não, eu vou levar eles pelo deserto. É mais longe, mas lá eu vou cuidar dele. E Deus cuidou, de dia e de noite. De dia e de noite. Eu fui lá, eu fui no Egito, nós fizemos a peregrinação do Egito, fomos para o Monte Sinai, que é na região do Egito. A península, o deserto, a península do Sinai é um deserto. Nós passamos na mesma jornada que Deus tirou o povo de Deus. Fomos até Pierote. Pierote é o caminho, é o lugar onde Deus abriu o Mar Vermelho. Nós fomos até Pierote e de lá fizemos a jornada, fomos no Monte Sinai e depois fomos em direção a Israel,
a Jerusalém, fazendo a mesma jornada que foi feita o povo de Deus. E no deserto Deus cuidava deles. Você vê lá hoje, no deserto tem nada. Eu tenho vídeos lá que foi feito, vídeo subindo o Monte Sinai, mostrando aonde Deus tratou, aonde Arão ficou, e ali ele também fez um bezerro de ouro, subiu mostrando, muito forte. E lá no deserto, Deus cuidou do povo, não deixou faltar nada. Não deixou faltar absolutamente nada. Então o deserto fazia parte do plano. O deserto fazia parte do plano. O deserto, deu um negócio ali, mas isso mesmo. O deserto fazia parte do plano. Então, nem sempre o caminho mais curto é melhor. A memória da libertação, forte a fé. Então, a memória da libertação fortalece o quê? A fé. A Páscoa deveria ser o quê? Lembrada. Lembrar do que Deus fez, renova o quê? Esperança. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus para nós? Para nos abençoar? E nessa oração, fala com Deus. Deus, Senhor, obrigado pelo sangue que traz libertação. Obrigado por ter dado o teu único filho por nós na cruz do Calvário. Peça a Deus, ó Deus, guia-me pelos teus caminhos, mesmo quando não entendo. Ensina-me, ó Deus, a viver como alguém verdadeiramente livre em obediência à tua palavra. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que venha falar conosco. Que venha falar conosco. E nós vamos ver que nem o povo lá. Quer dizer, eles colocaram a fé. E eu te pergunto, você já colocou sua fé no sacrifício que Deus providenciou? Obediência à palavra, confiança no Senhor são chaves para viver a verdadeira libertação. Coloca a sua fé. Coloca a sua fé no Senhor. Obedeça ao Senhor. E na oração diga, Senhor, renova a minha vida. Renova a minha fé. Renova a minha comunhão. Renova a minha obediência. É momento de nós orarmos. É momento de falarmos com Deus. Momento de oração. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te agradecemos pela libertação que vem de ti. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor venha, ó Deus, livrar-me de todo o mal. Que o Senhor venha guiar-me em novidade de vida. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida, meu Pai, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Meu Deus, assim como o Senhor deu livramento ao teu povo lá no Egito, livrando da morte, livrando das mãos de Faraó. Livra essa pessoa de tudo que não presta e não provém do Senhor. Guia essa pessoa, meu Pai, na tua palavra, na comunhão, na obediência. Pois eu coloco o teu povo, teus filhos em tuas mãos. Peça a tua bênção e a tua graça, meu Deus. Em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar seu lar. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa e a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Ó, meu amigo, minha amiga, se essa palavra, se esse estudo de hoje edificou a sua fé, então eu convido você que ainda não é inscrito no meu canal a inscrever, curtir, compartilhar e também continue conosco nessa jornada diária pela Bíblia Sagrada. Eu volto amanhã e amanhã nós vamos ter mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar no livro de Êxodo, capítulo 14 em diante, 14, 15. Nós vamos estar estudando. Venha conosco mergulhar na Palavra de Deus. Um abraço
Ficam todos com Deus. Não esqueça, inscreva-se no canal, curte, clica no sininho, marca todos e compartilha. Vamos compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Um abraço, fica com Deus. Até amanhã.